O caos está em toda parte, desde os eventos minúsculos aos mais astronômicos. O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode gerar um furacão no Texas. Um pequeno evento que, conforme vai sendo acumulado, pode desencadear uma série de eventos totalmente caótico e imprevisível. Essa busca por uma ordem e um padrão por trás de cada acontecimento que parece totalmente aleatório é o que conhecemos como caos. E toda essa série de eventos imprevisíveis e caóticos causados por uma pequena variação no início de um dado evento é o que conhecemos como efeito borboleta. Eu sou o Bruno, bem-vindo ao Aprender Ensinando. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like se gostar do vídeo. A existência de fenômenos naturais para os quais se podem fazer excelentes previsões, como os eclipses que são causados pelo alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, ou o movimento das marés que são causados principalmente pela força gravitacional da Lua sobre a Terra, e em parte pela força gravitacional do Sol sobre ela, foi um dos motivos que levou muitas pessoas a acreditarem que seria possível prever o tempo com tanta precisão. Porém, em 1961, uma nova perspectiva foi dada à ciência, revolucionando totalmente a forma como a natureza era vista. Tudo começou quando o meteorologista norte-americano Edward Lorenz, utilizando apenas de equações simples que combinavam temperatura, pressão atmosférica e velocidade do vento como variáveis, tornou possível a realização de previsões do tempo no seu computador Royal McBee. Um certo dia, ele decidiu examinar mais detalhadamente uma sequência e, para não ter que refazer tudo do zero, decidiu pegar um atalho começando do meio da sequência. Digitou as condições de entrada no computador obtido da sequência anterior e, enquanto o computador gerava o gráfico, saiu para tomar um café. Quando voltou, se deparou com algo inesperado. O que era para ser uma repetição exata da sequência anterior acabou sendo algo totalmente divergente. Enquanto analisava as sequências para ver o que podia estar errado, percebeu que os números que tinha digitado tinham 3 casas decimais depois da vírgula, enquanto que o computador trabalhava com 6 casas decimais. Como todo passo seguinte dependia do passo anterior, e como eles eram acumulados ao invés de adicionados, pequenas variações eram suficientes para mudar totalmente as previsões, o que fez ele notar que seria impossível criar um programa capaz de prever o tempo com tanta precisão, já que uma pequena variação em uma das variáveis seria o suficiente para mudar toda a previsão. Com a descoberta de Lorenz, muitas áreas passaram a adotar uma nova maneira de analisar os problemas, de tal forma que pequenas variações não eram mais vistas como desprezíveis, mas sim como capazes de mudar todo o comportamento de um sistema. A natureza não era mais vista de forma linear, com comportamentos totalmente previsíveis que podiam ser facilmente determinados, mas repleta de processos sensíveis que se tornavam cada vez mais caótico e imprevisível com a menor perturbação. Imagine uma xícara de café quente. Quanto maior for a sua temperatura, mais desordenado e aleatório tende a ser o seu comportamento, tendendo a um sistema totalmente instável e imprevisível com a menor perturbação. Se tem diferença de temperatura, tem fluxo de calor, e esse fluxo se mantém até a temperatura do café se igualar com a do meio onde ele se encontra. E a menos que haja uma fonte externa que forneça calor ao café, o único processo de transferência de calor que veremos é o de dissipação de calor por parte dele. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor, o que nos permite observar a transferência de matéria e energia para o ar, causado pela evaporação da água na superfície, o que faz com que a temperatura da superfície do café caia. E quanto menor é a temperatura, maior é a densidade. Como o café do fundo da xícara perde calor a uma taxa menor, a sua densidade é menor. E qual a importância de saber da densidade do líquido? Quanto menor a densidade, maior a facilidade que ele tem de escoar, ou seja, menor é o atrito. Assim, o fluido menos denso sobe em função do empuxo e o mais denso desce em função da gravidade, gerando o que é chamado de corrente convectiva, dando origem a um comportamento estável, embora imprevisível. É o caos agindo na natureza. Conforme esse processo vai acontecendo, calor vai sendo dissipado, fazendo com que o atrito aumente desacelerando o fluido até parar, de tal modo que qualquer comportamento imprevisível gerado pela agitação do fluido vai deixando de acontecer conforme o calor vai sendo dissipado. Como disse Lorenz, somos capazes de dizer qual vai ser a temperatura do café depois de 1 hora, mas não depois de 1 minuto. A busca por uma ordem e um padrão por trás de cada evento que parece totalmente aleatório é o que faz do caos indispensável no estudo de vários fenômenos, como é o caso dos vulcões e terremotos, que somos incapazes de prever se, por exemplo, daqui a 1 semana vai acontecer um terremoto ou um vulcão vai entrar em erupção. O nosso planeta é formado por camadas, e podemos dividi-lo em núcleo, manto e crosta terrestre. O manto é formado por silicatos de óxido de ferro e magnésio, e silicatos ferromagnesianos, que são constituídos por ferro e magnésio, e se encontra separado por camadas, superior e inferior, a diferentes temperaturas,
Nele existem regiões de rocha fundida com formato pastoso chamados de magma, onde uma corrente convectiva é gerada em função da diferença de temperatura, responsável pelos comportamentos aleatórios na superfície do magma. Como a crosta terrestre é dividida em blocos chamados de placas tectônicas, que ficam flutuando sobre o magma, por causa da corrente convectiva, elas podem se afastar ou se aproximar. Quando se afastam, temos o afastamento dos continentes e a formação dos vulcões submarinos. E quando se aproximam, temos o risco de diferentes placas colidirem, gerando um acúmulo de pressão e liberação de energia na forma de ondas sísmicas, que provocam abalos violentos na superfície de curta duração que conhecemos como terremoto, além de ser o principal meio de formação de vulcões. Outro meio de formação dos vulcões são os hotspots. O núcleo do planeta é formado por duas camadas, uma interna e outra externa. O núcleo interno é a região mais quente do nosso planeta, com a temperatura próxima à da superfície do Sol. Se ele é tão quente, então por que ele é tão denso? A pressão gravitacional impede que suas moléculas consigam se desprender umas das outras, fazendo com que fiquem compactadas. Por haver uma diferença de temperatura entre o núcleo interno e o externo, uma corrente convectiva é gerada, e como o núcleo do planeta é formado principalmente por ferro e níquel que são ricos em elétrons, conforme a corrente convectiva é gerada, temos um fluxo de elétrons, e se temos um fluxo de elétrons, temos um campo magnético, cujo sentido varia em períodos de tempo irregulares e imprevisíveis. Por causa dessa corrente convectiva, perturbações são criadas em alguns pontos entre o núcleo e a base do manto, gerando elevações de temperatura em algumas regiões do manto que recebem o nome de plumas mantélicas. Conforme a temperatura aumenta, o impulso se torna forte o suficiente para elevar o magma até a crosta terrestre, onde são gerados pontos quentes conhecidos como hotspots, que geram cadeias de vulcões em função do movimento das placas tectônicas, de tal modo que, à medida que a placa avança, o último vulcão ativo se torna extinto e um novo é gerado. Se o caos está em toda parte, não dá para terminar o vídeo sem falar do coração, que é essencial para a sobrevivência de todos nós. O coração é um órgão muscular que tem a função de garantir o fluxo sanguíneo por meio da contração de suas paredes que causa compressão nas câmaras cardíacas e, consequentemente, a ejeção de sangue. As artérias, as veias e os capilares são os meios pelos quais o sangue flui do coração para o corpo e do corpo para o coração, e são conhecidos como vasos sanguíneos. As veias levam sangue do corpo para o coração, já as artérias levam sangue do coração a todo o corpo, e os capilares levam sangue aos tecidos, para fornecer oxigênio às células. São os capilares que fazem a ligação entre as artérias e as veias. Durante a circulação do sangue, o bloqueio das artérias cardíacas tem como resultado a morte do músculo bombeador. Esse é um tipo de arritmia conhecido como fibrilação ventricular. O uso de cocaína, o estresse nervoso, a hipotermia são pontos que podem predispor uma pessoa à fibrilação. Durante o fluxo sanguíneo, a estagnação de um dos vasos sanguíneos tem como resultado a formação de coágulos, que se chegam ao cérebro, resultam em derrame cerebral ou AVC, como popularmente conhecemos. Esse é um outro tipo de arritmia conhecido como fibrilação atrial. Em um coração saudável, o sinal elétrico viaja como uma onda coordenada através da estrutura tridimensional do coração. Quando o sinal chega, todas as células se contraem. Depois, todas relaxam por um período refratário crítico, durante o qual não voltam a se contrair novamente. Já em um coração fibrilado, a onda desaparece. O coração nunca se encontra totalmente contraído ou relaxado, e o seu movimento é totalmente irregular. Além disso, em muitos casos o aparecimento da fibrilação ventricular se dá de forma totalmente misteriosa. Uma pessoa que sofreu um ataque de fibrilação e sobreviveu, embora apresente o coração saudável, tem na verdade maior probabilidade de sofrer um novo ataque. No final, o que fazemos é apenas estimar qual a probabilidade de um evento acontecer, com base no que temos à nossa disposição. O caos é o ponto onde passamos a ver o universo como ele realmente é, complexo e imprevisível. Cada escolha que fazemos ou deixamos de fazer modela quem somos e quem seremos a cada dia. Entre estar certo e ser gentil, modela que tipo de inspiração você vai ser para as pessoas. Se o caos é gerado a partir de um pequeno evento, a curiosidade é o ponto de partida para se aprender qualquer coisa. Isso é tudo, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.